Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória da Geórgia por 2-0 contra Portugal. Eu acho que dá para dizer que essa é a maior vitória e a melhor vitória da história da Geórgia. Com essa vitória garantiu classificação para as oitavas da Euro. Acho que a melhor campanha da história no geral, em todas as competições da Geórgia. Uma zebraça, né? E enfim, vou fazer a análise desse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de tudo, solta aí a intro. Bom, então vamos lá falar sobre esse 2-0. Começar pelos gols, né? O primeiro gol da partida foi marcado pelo Christian Kvaratskhelia. É difícil de falar. Jogador da Napoli. O jogador mais conhecido dessa seleção da Geórgia. E eu acho que eu até já tinha falado, cara, em um vídeo passado aqui, que na minha visão ele estava devendo. E continuo achando. Nesse jogo aqui foi diferente, tá? O Kvaratskhelia apareceu bastante e mostrou realmente que é um dos principais jogadores dessa geração da Geórgia. É o mais conhecido e na teoria é o melhor, né? E mostrou isso desde o início, quando ele sai cara a cara, depois do passe do Mikaldadze. Finaliza muito bem, cruzado de esquerda e faz 1-0, logo no início do jogo, num erro de saída de Portugal. E diferente dos outros jogos que eu achei o Kvaratskhelia abaixo, nesse daqui eu achei que ele foi muito bem, tá? Puxando contra-ataque, enfim. Acho que foi o melhor jogo dele na fase de grupos, foi justamente o mais difícil, contra Portugal. E o Mikaldadze depois tem um pênalti na Geórgia, pênalti claríssimo. Ele bate, o Diogo Costa quase pegou ainda, o goleiro do Porto, né? Mas acabou fazendo o gol. Mikaldadze que é um dos artilheiros da Euro, cara. Porque eu lembro que ele fez gol contra a Turquia, contra a República Tcheca, eu acho que foi ele também. E agora fez de novo, e ainda deu assistência. Com certeza ele, não sei nem que time ele tá, mas com certeza vai receber muita proposta pelo Euro que tá fazendo. É um cara que sabe fazer um pivô bom, é um cara que se aproveita das oportunidades, ainda deu assistência. Então, é um cara que ainda é novo, né? Uma geração da Geórgia com muitos jogadores jovens. E o Mikaldadze é uma grande surpresa para mim, que eu não conhecia e vem fazendo uma grande Euro. Enfim, destaques da Geórgia. Já começa pelo gol, o Mamardashvili foi muito bem na partida, o goleiro do Valência. Eu não conhecia antes da Euro, por mais que ele jogue uma equipe grande, né, o Valência, eu nunca tinha ouvido falar sobre ele. E, enfim, fez uma grande partida. Eu diria que ele tá pelo menos no top 3 melhores jogadores da partida, né? Eu acho que não vai ter muito o que falar. Que nem eu destaquei, pra mim o Kvaratskhelia foi a melhor partida dele, mas mesmo assim os melhores da partida fica pro Mamardashvili e pro Mikaldadze. O goleiro e o outro atacante pra mim foram os principais destaques. O Kvaratskhelia foi bem, mas já batendo antecipar aqui, pra mim o craque da partida ou é o Mamardashvili ou o Mikaldadze. Eu acho que vai pro Mikaldadze. Pô, o cara fez gol, deu assistência. Pra mim o craque da partida já antecipando é o Mikaldadze. E aí já pode comentar aí embaixo pra você quem foi. Tá beleza? Mas sendo uma Mamardashvili também estaria ótimo. E até mesmo o Kvaratskhelia que foi muito bem. Mas os destaques principais pra mim é o goleiro e o Mikaldadze. Quem mais dá pra destacar? Eu achei o Kochorashvili, que eu tava gostando muito da fase de grupo dele. Eu achei ele um pouquinho abaixo nesse jogo, meio sumido. Não distribuiu muito o jogo, não chegou pra finalizar. Meio discreto, mas é porque a Geórgia, cara, depois que faz 1-0 com 2 minutos de jogo, é se defender e contra-atacar, não tem o que falar. E aí para um meio campista aparecer muito é complicado. Sobra muito para os atacantes de contra-ataque e para o goleiro fazer milagre, não tem muito o que falar. Ainda entraram Kivervelha, Davishvili, Mekvibishvili, Tzivashvili. Porra, é cada nome, velho. Meu Deus. Eu já queria pedir desculpa aí que eu tô meio gripado. Mas não tem muito o que fazer, cara. Por mim eu tava saudável, sem estar meio gripado, mas não é minha escolha, né? Enfim, a linha de defesa de Portugal foi com Gonzalo Inácio de um lado, Antônio Silva do outro, Danilo Pereira fazendo esse volante, fazendo uma linha de zagueiro, né? Fazendo essa saída no meio. Por sinal, cara, no meu FIFA, meio aleatório, eu tenho um modo carreira no Freiburg e eu sou técnico de Portugal, por incrível que pareça. E eu faço essa mesma coisa, cara, que eu jogo com 3 zagueiros e eu sempre uso o Danilo Pereira ou até mesmo o Cancelo. É porque eu sou meio maluco, é verdade. Mas aí o Danilo, porque é um cara que
tem um bom passe, é um cara que não é muito rápido e é um cara que marca bem. Então é muito bom nessa primeira função, fazendo a saída de jogo. E aí eu uso o Cancelo também porque é um passe absurdo, né, cara? Mas aí é porque eu já sou muito ofensivo no FIFA. Mas o Danilo, enfim, muito bom. Eu só achei meio retranqueiro esse esquema de Portugal, cara. Não é nem pelos 3 zagueiros, cara, mas é porque além dos 3 zagueiros, tudo bem que tinha o Danilo ali no meio. O João Palhinha é outro primeiro volante e o João Neves eu nunca nem ouvi falar, tá? Então, usando o Danilo Pereira e o João Palhinha, pra mim é um erro. Você tá usando 2 caras que têm características muito defensivas. Pra mim é um erro isso daí, mas foi muito pra dar ritmo de jogo, cara. Porque desses jogadores que jogaram, o único titular é o Cristiano Ronaldo. Pode olhar a escalação dos outros jogos. No primeiro jogo o Dalot até começou. O João Palhinha até começou o jogo contra a Turquia também. Mas titular absoluto aí, o Diogo Costa, porque vem sendo o titular nessa Euro, e o Cristiano Ronaldo. O resto, o Francisco Conceição foi pelo gol contra a República Tcheca. O João Félix ainda não teve muita oportunidade nessa Euro, por mais que eu goste muito. Deu uma caneta espetacular, por sinal, quem assistiu o jogo vai lembrar. Enfim. Mas é uma seleção com muitas peças interessantes, tanto é que poucos desses teve muito ritmo. Enfim, ainda entraram o Semedo, o Gonçalo Ramos, o Matheus Nunes, o Rubem Neves e o Diogo Jota. Nenhum fez muita coisa, cara. Mas aí a gente vê as estatísticas, ó, 7 chutes da Geórgia sendo 3 a gol, 22 de Portugal sendo 5 a gol, aproveitamento muito baixo, e esses 5 que foram no gol, parou tudo numa Madashvili. Foi muito bem. Posse de bola nem se fala, Portugal muito mais, passes nem se fala, Portugal muito mais, mas aí a gente olha o placar 2 a 0 Geórgia. Futebol não é. Lógico, o volume de jogo é muito importante, cara, mas é efetividade. Portugal produziu muito? Produziu. Mas lá na frente perdeu muito gol e o goleiro da Geórgia estava inspirado. A bola não entrou, do outro lado, contra-ataque, toma. Pênalti, toma. Foi efetivo, venceu de Portugal. Faltas, 17 no total. A Geórgia nem foi faltosa, fez apenas 6 faltas, sendo que ficou se defendendo quase que o jogo inteiro. Então mostra que o posicionamento defensivo está muito bom. Escanteios 11 a 1. Enfim, com esse resultado, Portugal em primeiro com 6 pontos. Geórgia em terceiro com 4 pontos. Acho que a grande surpresa desse grupo é a Geórgia. E a grande decepção é a República Tcheca, né, cara? Porque a República Tcheca estava arrancando uma vitória contra o Portugal. Tomou um empate e a virada no último lance. Tivesse segurado a vitória ali, estava classificado. E Portugal estaria eliminado se a República Tcheca tivesse segurado a vitória, mas aí Portugal iria jogar com 100% hoje, né, ontem. Então poderia ser diferente. Mas a República Tcheca não segurou a vitória contra o Portugal que estava encaminhada. Depois tropeça empatando com a Geórgia e na última rodada perde para a Turquia. Então a República Tcheca foi a decepção desse grupo. A Geórgia é a grande surpresa, ter arrancado o empate com a República Tcheca e vencido de Portugal, que nem eu falei, para mim é a maior vitória da história deles. E ainda a Turquia que foi muito bem, venceu da Tcheca, venceu da Geórgia e perdeu para Portugal, mas ali foi uma partida bem abaixo da Turquia, né? Acabou compensando nos adversários mais fracos. Contra Portugal, que era o mais difícil, tropeçou, faz parte. Então, as 3 equipes classificadas, a Geórgia ficou entre uma das 4 melhores terceiras colocadas, passaram de fase, as 3 muito satisfeitas, só a República Tcheca que ficou devendo. Craque da partida para mim, que nem eu falei, é o Mikol Datsi. Os adversários, deixa eu lembrar agora. Putz, de cabeça eu não vou lembrar. Vamos ver aqui, ó. Portugal vai enfrentar a Eslovênia. Então Portugal vai enfrentar a surpresa também, outra zebra dessa Euro, que é a Eslovênia, com o Sesco, o Oblak. Pode se complicar, porque tem um baita goleiro do outro lado. A Turquia vai enfrentar a Áustria, né? Vai enfrentar a Áustria, jogo bem equilibrado. A Áustria fez uma campanha espetacular. Acho que a grande surpresa da Euro até agora é a Áustria, tá? Porque passou em primeiro em um grupo com Holanda e França. Tem muitas zebras, tipo Eslovênia, Eslováquia, Romênia, Geórgia. Mas em questão de passar em primeiro em um grupo tão difícil, a Áustria fez algo que para muitos era impossível. E, enfim, conseguiu. Então vai ser um adversário bem difícil, vai ser um jogo bem equilibrado. E a Geórgia pegou a Espanha. Aí, enfrentando, pra mim, a melhor equipe da Euro no momento, em quesito futebol apresentado, é a Espanha, tá? Talvez a Inglaterra tenha jogadores melhores, a Alemanha jogue em casa, mas futebol apresentado, junto com a Alemanha, a Espanha, pra mim,
a que está apresentando o melhor futebol e vai ser muito difícil para a Geórgia. Mas quem vence de Portugal pode imaginar surpreender a Espanha também, mas vai ser bem mais difícil porque aqui Portugal foi com o pé, foi com freio, foi pisando no freio, né? O time misto, só o Cristiano de titular absoluto, contra a Espanha não vai ser assim. Então a Geórgia vai ter que fazer a maior e melhor partida da sua história para poder passar da Espanha. O fato é esse. Fez ontem contra Portugal, vai ter que fazer de novo para passar de fase. Enfim, essa Euro tá muito boa, o fato é esse. Que nem eu falei então, pra mim o craque da partida foi o Mikaldats. Comenta aí embaixo pra você quem foi. Foi esse o vídeo, valeu e falou.